Olá, pessoal. Estamos exatamente a 30 dias das eleições municipais e a partir de hoje você assiste a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da capital. Eu vou conversar então com o candidato Nilmário Miranda, o nosso primeiro convidado. Nilmário Miranda, que é do PT, ex-deputado estadual e federal. Ele foi também ministro de Direitos Humanos do governo Lula. É a primeira vez que se candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, foi candidato 2 vezes ao governo do estado. Nilmário, muito obrigada pela sua presença. É importante a TV Assembleia entrar nesse debate, muito importante. Então, vamos lá. O senhor disse que ser candidato nesta eleição não foi um desejo pessoal, disse isso recentemente. O PT tem sido criticado por não ter lançado uma nova geração de candidatos pelo país, não só em Belo Horizonte. Por que o senhor aceitou essa candidatura? Essa discussão ficou para trás de ter que ser novo, que novo é renovação, até porque muito da novidade que apareceu em 2016 e 2018 foi renovação para pior, para muito pior, né? E toda uma geração de gente de extrema direita, intolerante, homofóbica, transfóbica, machista, racista, mas gente nova. E segundo, há uma procura no país de gente com mais experiência de gestão e pessoas confiáveis, que têm uma trajetória confiável. Portanto, nunca foi levantado, no meu caso, o caso a fator idade. Mas também, como nós escolhemos, eu ajudei a escolher uma vice de 24 anos, uma mulher jovem, negra, nós também já estamos apontando a futuro. O PT está longe da prefeitura há 12 anos, não é? Pelo menos desde 2016, sofre bastante, isso estou falando de Belo Horizonte, bastante com o antipetismo. Como convencer o eleitor a confiar no partido? O que a sua candidatura faz em prol disso? Em primeiro lugar, não tem na minha vida nenhum motivo para me, enfim, para que me constrange, nada, pelo contrário, né? Segundo, a situação mudou bastante, muito, mudou muito, né? Eu participei de uma carreata em toda a região do Barreiro, teve raríssimos casos de agressão verbal, raríssimos, de pessoas. Isso era mais comum em outras épocas. Então, o eleitor está mais exigente agora, do ponto de vista ético, do ponto de vista... Está mais respeitoso, né? Mas você acha Nós que o vivemos... antipetismo está superado, Nilmário? Não. Mas nós estamos enfrentando isso, que o antipetismo tem... Todo partido tem falhas, mas no caso do antipetismo, ele vem muito de alegações falsas, né? De tentar caracterizar o partido como um partido corrupto, de bandidos, que não corresponde 1% de verdade. Então, nós temos que enfrentar isso. E sempre foi usado historicamente na história do Brasil, né? Para tirar o Getúlio Vargas, JK, João Goulart. Sempre se usou o argumento da corrupção. Gente corrupta usando o argumento da corrupção como meio de evitar o debate político principal, o debate de projetos. O Ibope de ontem mostra uma ampla vantagem do prefeito Alexandre Calil sobre todos os outros 14 candidatos, inclusive sobre a sua candidatura também. Calil tem 59%, segundo o Ibope, o senhor tem 1%, Áurea Carolina, que vem em terceiro, tem 3%, João Vitor Xavier, 7%. Claro que existe aí uma margem de erro para cima e para baixo, que é considerada de 3 pontos percentuais. A Áurea Carolina com 3% e o senhor com 1%. A esquerda dividida explica, em parte, esses resultados? Eu acho que vai ter 2 turnos. Acho porque a divisão da direita é muito grande. A direita
está preocupado com 2022, está investindo em candidaturas e todas elas vão ter algum percentual de voto. Eu acredito que vai ter 2 turnos, que vai... Por enquanto, o prefeito é o único personagem. Durante a pandemia, só quem apareceu na cidade foi ele. Você acha que E há agora... tempo? mas tem poucos dias que começou, fiz 4 programas de televisão até hoje, 1 minuto. Mas a campanha é curta, né? É muito tempo, muito pouco tempo, não dá para julgar nada por isso, nem dos outros. Creio que a eleição está começando agora, de fato. As pessoas terem visibilidade. Onde eu moro, ninguém sabe que eu sou candidato até há poucos dias atrás, agora que começou o movimento de me abordar na rua. Mas até uma semana atrás isso não se dava. O senhor tem feito uma defesa do legado do PT na capital, nas suas entrevistas, no programa de TV e de rádio. Quais são as principais propostas e o que, olhando para trás, para as administrações petistas, o que o senhor espera resgatar ou o que espera mudar no que está aí? O atual prefeito sempre falou que não ia fazer nada, e apenas tocar o que existia. Tocar o que existia, tocar as governanças, a estrutura de governança só delegadas por nós. Tudo que você tem, olha para qualquer lugar de Belo Horizonte, mobilidade, obras, educação, saúde, barragem da Barragem Santa Lúcia, qualquer lugar, o que você olhar aqui, você vê, são do PT. Praticamente nada foi feito, ele não fez absolutamente nada. Então, o legado é tão forte que é possível um prefeito governar a cidade, funcionar, sem fazer nada de novo. Apenas, como eu disse, tocar o que existe. Então, foi um bom legado. É importante saber disso, que as pessoas saibam. Inclusive para medir os retrocessos. Por exemplo, que eu acho fundamental, que sou um histórico defensor de direitos humanos, para a luta pela igualdade, de 0 a 6 anos, isso aí sofreu um retrocesso enorme. Que a escola de tempo integral ela foi basicamente desfeita. 50% dos alunos já estavam. Isso é muito ruim. Uma mulher que trabalha, sai de casa de manhã, como é que ela vai 11h30, deixando? Se agora é só 4h30 de funcionamento, numa creche, numa MEI. Então, isso é um retrocesso. E o SUS salvou a cidade, permitiu que a cidade enfrentasse bem a pandemia, que é um legado poderosíssimo. O Sérgio de Castro, que fez a gestão, a primeira cidade do Brasil a fazer gestão plena da saúde foi BH, quando Sérgio era vice do Patrus. Ainda dentro dessa linha do que o PT e a sua candidatura tem a oferecer à cidade, o senhor tem defendido tarifa zero para o transporte público, não é? E que o prefeito, numa entrevista recente, disse que não quer nem ouvir falar desse assunto. Eu queria que o senhor dissesse por que tarifa zero e de onde que o dinheiro vai sair para garantir tarifa zero para estudantes e desempregados. Olha, em primeiro lugar, a gente não tem que pedir licença ao prefeito para qualquer proposta que temos que fazer. Então, ele pode achar o que ele quiser. Tarifa zero é uma construção que não é fácil. Mas eu fui relator de uma emenda constitucional quando deputado da PEC 90, da deputada Erundina, e que incluiu o transporte como direito social, 11º direito social. Isso quer dizer que o transporte deve cumprir primeiro a função social, depois pode ser concedido, pode ser, evidentemente, para ser concedido implica lucro, mas o principal é servir a população. Portanto, eu quero trabalhar ciclovias, economia de baixo carbono, outros modais, o próprio metrô, que não é da alçada imediata do prefeito, mas o prefeito tem que ser o principal articulador para construir, por exemplo, o ramal Calafate-Barreiro. E o transporte, ao contrário do que ele disse há poucos dias, é um péssimo transporte. Tirou cobradores, isso é um constrangimento, aumentou a carga de trabalho dos motoristas, o desconforto do povo, a insegurança. Há quase uma unanimidade quem usa o transporte público de passageiro.
em Mas nós criticar a retirada de sabemos, trocadores. como o senhor mesmo mencionou, nós sabemos que o problema de estar concentrado, completamente dependente de ônibus, esse é um problema grave da cidade, né? A população Grave, está. mas entre os legados... Sim, desculpe. Sim, não. E aí isso faz depender ainda mais, a prefeitura depender ainda mais de negociações com o governo do estado, com o governo central, com a presidência, enfim, para tentar buscar recursos para fazer grandes investimentos, como é o caso do metrô, né? Como a sua administração, se eleito, lidaria com esse nível de desafio, considerando que ambos são adversários do PT? Isso não é problema. Eu participei de um governo e a maioria das prefeituras e estados não eram da esquerda nem do PT. Nunca discriminamos ninguém. Porque quando você discrimina política e ideologicamente uma cidade, você está punindo os moradores da cidade, como um todo. Isso é um absurdo. Isso não está dentro do pacto federativo nosso. Ninguém pode perseguir uma cidade por ser adversária política. Isso eu não consigo nem imaginar essa possibilidade. Então, o papel do prefeito é buscar os recursos. No caso do metrô, esse metrô Calafate Barreira são 2 bilhões de reais. Só não foi implantado aqui por incompetência, porque não foi feito um estudo, um planejamento. Quando a Dilma Rousseff ela falou que ia repassar o dinheiro à prefeitura, não tinha projeto. Aí ela passou, apesar de ter havido um investimento, um desperdício de muito dinheiro. Aí foi para Recife, porque Isso aqui não ainda tinha com Márcio projeto. Lacerda. Foi incompetência, né? Não ter apresentado um projeto, então acabou indo para outro lugar. Os desafios em decorrência da pandemia, não só no caso do desemprego, não só a gente sabe que no início do ano os níveis de desemprego nas grandes cidades, pelo país todo, era muito grande, mas nós estamos sob o impacto da necessária, enfim, do necessário isolamento que o país teve que fazer e tal. Como é que a cidade pode lidar com isso? Em que pese que muito faz parte, muito do que se pode fazer não está nas mãos da prefeitura. Mas em que medida é possível a prefeitura atuar e atuaria numa gestão, na sua gestão, se eleito? Olha, esse governo neofascista e ultra neoliberal do Bolsonaro Guedes, eles já, a partir desse mês, já reduziram o auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300, só vai até dezembro. O impacto disso é enorme no país e na nossa cidade, no aumento da extrema pobreza, da pobreza. Então, por exemplo, eu tenho uma proposta, trabalhando a proposta, de forma muito responsável, que a gente não pode comprometer com coisa que depois não pode ser implementada, de estabelecer uma complementação à Bolsa Família na cidade, de modo a minimizar o impacto terrível do que tá desenhado de aumento da extrema pobreza no país. Uma coisa desastrosa. Sabe? Os piores anos do século serão pós-pandemia. Então, acho que é obrigação nossa, que tem esse compromisso radical com os mais pobres, de estabelecer isso. Aí juntar a moeda social, que só pode ser usada no município, Como é com que é isso? Uma complementação. moeda emitida pela prefeitura? Existem mais de 170 cidades do país, já tem moeda social, tem bancos comunitários. Isso já é da economia popular e solidária. Tem cidades como Macaé e Maricá que têm isso de forma sólida, de grande... Claro, lá são cidades que têm royalties de petróleo, mas tem muito... O que é moeda social? Mas só pode ser gasta no próprio município. Você cria uma moeda que só pode ser usada aqui de maneira que você contribui para minimizar o efeito da pobreza extrema e você contribui para criar uma economia popular e descentralizada.
partidas regionais, inclusive. Não, isso é muito importante. Banco comunitário, moeda social, economia popular e solidária, cooperativas, complementação de renda da Bolsa Família, né? Nenhuma só pessoa das quase 90 mil famílias, né, na categoria do cadastro único, receberia menos que um quarto salário mínimo. Então, incluindo das pessoas, o per capita. Esse é o projeto que nós estamos trabalhando aí. Inclusive, com a participação muito intensa do deputado André Quintão, que é um deputado ligado a essa área do desenvolvimento social, da assistência social. Ele tem uma equipe que está trabalhando nessa, junto com outros do nosso programa, para fazer de uma forma que a gente possa realmente implementar. E aí, isso é uma das maneiras. E voltar a ter trocador, voltar a ter escola de tempo integral, isso é contratar pessoas, fazer jornada alternativa, que foram demitidas, completar a programação da família, com educação, saúde, com coisas básicas. Nós já alavancamos a cidade em termos de emprego, vamos buscando ampliar. No mais, é economia popular, usar muito a economia criativa, que é uma riqueza de Belo Horizonte, a economia da cultura, né? É muito forte em BH. Objetivamente, e, ao mesmo tempo, sim, pode sim, completar. não ficar só isso aí é, digamos, um programa quase keynesiano de trabalhar com pequenas obras, frentes de trabalho, para ninguém ficar sem uma renda, sem um trabalho. Emprego é mais difícil de criar, mas, ao mesmo tempo, trabalhar numa tradição que começou em nosso governo, que é cidade inteligente, o parque tecnológico. BHTEC, Prodabel, uma extraordinária universidade e um mercado em cooperação. Objetivamente, o que é mais importante? O senhor disse que votou no Calil em 2016, né? Está sendo candidato, foi lançado candidato e está representando o PT porque não apoia Calil, mas votou nele no passado. Então, o que é prioridade em relação ao que está aí? O que é prioridade para uma gestão petista? Para a gente encerrar essa questão de proposta. Em 2016, o deputado Aécio Neves, então senador, ele iniciou um processo de golpe no país. Não reconheceu o resultado de uma derrota eleitoral. Em 21 de novembro de 2014, fez um discurso chamando golpe para o país, para jogar Dilma no chão. E o João Leite era o candidato dele em 2016, e foram para o segundo turno, João Leite e Calil. E segundo turno é para isso, você vota contra o adversário principal, o que representa o risco maior, que no caso era o excismo, associado ao... Eu tenho até amizade, pessoal, por ele estou falando de política, estou falando de zero, qualquer conotação pessoal, até pela admiração e amizade que eu tenho com o João Leite. Mas representava o excismo, tem de pior na política brasileira naquele momento. Então, no segundo turno, a gente vota, às vezes, não no que você quer, mas no que derrota o adversário principal. A prioridade, só porque o nosso tempo está quase acabando. A prioridade para uma gestão petista. No caso aqui, a nossa tradição é voltar ao orçamento participativo, modernizado, incluindo planejamento, voltar às regionais. Isso foi um erro enorme do Calil. A descentralização. O poder tem que estar mais perto do povo. Descentralizar o poder. Prefeitura mais perto de você e você mais perto da prefeitura. Foi uma volta atrás. E as regionais vão ter esse papel na economia, na cultura, na saúde, na educação, no lazer. E vamos descongestionar esse hipercentro. Também usar muito as ciclovias nas regionais, completar as ciclovias, fazer uma economia de baixo carbono, inclusive agora, candidato, transporte. Só porque agora nós só temos 40 segundos. E aí, como montar um governo? É chapa pura. Como é que vão, se eleito, como o senhor vai montar um governo? Nós temos o melhor corpo técnico do Estado, né? 16 anos na prefeitura, gente que participou do governo federal e estadual. Temos quadros extraordinários aqui. Podemos também recorrer a quadros que não sejam estritamente do PT. Isso não está posto. Segundo turno é outra eleição.
Ok. Nilmário Miranda, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. O senhor inaugurou a nossa série, né? Esse é um compromisso da TV Assembleia. Muitíssimo obrigada por nos ajudar a começar essa série com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Parabéns à Assembleia, né? Mantendo sua tradição de bem informar. Um abraço.